Dia 1º de maio não é só dia do trabalhador, tá? Temos para hoje, Sanches e Dulcinéias, o Dia Nacional da Literatura Brasileira. Essa data foi escolhida por ser o aniversário do José Martiniano de Alencar, o nosso famoso romancista José de Alencar, que nasceu no Ceará e ontem, no caso, estaria fazendo 188 anos. E, além de romancista, ele escreveu um próprio livro explicando porquê, como e porquê sou romancista. Além de escritor, era advogado e jornalista. Poderíamos até ver um vídeo sobre por que tantos bons escritores são advogados também, né? Estudaram direito. E por falar em escritores e por falar na literatura brasileira, existem algumas controvérsias sobre, finalmente, quando começou a nossa literatura brasileira. Foi escolhida essa data também pela importância e a caracterização do José de Alencar em um momento específico, porque alguns teóricos vão dizer que o romantismo foi o primeiro de realmente surgiu a literatura brasileira. Até então eram movimentos literários ligados à literatura portuguesa. Afrânio Coutinho, João Neves, Antônio Cândido, Oswald de Andrade, entre outros estudiosos da teoria literária e da literatura, vão dizer que vão ter momentos diferentes aí para o surgimento da nossa literatura. Um deles, que seria o primeiro e realmente o primeiro de todos, literatura, porque é o início do nosso país, é no ano de 1500, seria o quinhentismo no século XVI, a partir de 1500, que seriam os escritos de informação e catequese. A partir desse momento o Brasil entra no cenário literário, mas para alguns desses estudiosos, e que eu concordo, não seria em si o Brasil fazendo literatura, mas ele estando dentro da literatura. Então, de certa maneira, ainda a literatura portuguesa. Esse quinhentismo aí está mais ligado ao humanismo, de escrever as naturezas. Nesse momento nós temos a famosa Carta do Peru Vaz de Caminha. Saindo desse humanismo representante no quinhentismo, nós entramos no barroco. Teria o seu conteúdo religioso, teria o seu conteúdo satírico, o seu lirismo. Dentro do século XVII, 1600, com um grande movimento da Contra-Reforma, então voltamos aos ideais medievais, que esse período que o Brasil não teve, mas sugando isso de Portugal, com o principal conflito, o homem em conflito com si mesmo, a dualidade de suas cosmovisões, etc. E nesse período nós vamos ter genuinamente um brasileiro a escrever, porque nós temos dois grandes personagens dentro desse período, que são Padre Vieira de Mello e Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra seria, o brasileiro ali realmente falando da Bahia, fazendo a crítica à Bahia, ao mesmo tempo exaltando, fazendo oratórias, pedindo a Deus e entre outras coisas, mas apresentando conteúdo daqui. O Brasil escrevendo sobre o Brasil e não Portugal escrevendo sobre a colônia. Depois desse período que, na maioria dos casos que eu estudei até agora, é o que mais se diz, foi onde surgiu mesmo a nossa literatura, alguns outros teóricos vão dizer que não. O Brasil realmente surge, a nossa literatura brasileira surge no arcadismo, que é um retorno então para essa parte humanística mais classicista, para os ideais greco-latinos, isso já no século XVIII, 1700. Além dessa volta ao clássico, o iluminismo está efervescendo. Por mais que o Arcade tenha esse bucolismo, como nós já falamos aqui do Virgílio, vou deixar o link aqui embaixo, ainda são escritores urbanos falando do rural, mas também um pouco do urbano, com essa ideia mais filosófica, refletindo o Brasil, não só a relação dos pastores, no Locus Amoenos. E aí nós vamos ter uma distinção entre poema lírico, com Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e a poesia épica com Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Mas enfim, aqui foi só uma introduçãozinha, nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Independentemente, é importante ter noção da história, do conteúdo, de como se formou, de como surgiu, mas deixando de lado um pouco o de quando a nossa literatura surgiu, se são movimentos ou são expressões literárias em construção. O que importa é ler, desfrutar e valorizar esse conteúdo que, por mais que não seja oficialmente nosso em determinados momentos, mas tem os nossos traços. E não só se deter a essa literatura antiga, essa literatura de 1800, de 1700, de 1600, porque ainda fazemos, ainda construímos, ainda elaboramos a nossa literatura brasileira. E no final das contas, nós só vamos aprender a gostar, a amar,
lendo. E por isso nós convidamos alguns amantes dessa literatura para dizer que qual o seu livro favorito da literatura brasileira no momento, porque como leitores nós vamos nos descobrindo e vamos descobrindo os outros autores e vamos aprendendo. Sugerir para vocês autores e textos que façam a gente ver outros âmbitos, né, daquilo que é nosso e valorizar os nossos livros nacionais. Vai ficar repetido, 2 livros repetidos, ótimo, porque quer dizer que são bons. Felicidade Clandestina, Clarice Lispector. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu acho que é difícil indicar uma obra só e um autor só, então eu indicaria realmente a leitura de Clarice Lispector, Hilda Riste e João Baldo Ribeiro. A Casa dos Budas Ditosos é um livro que realmente marca muito do ponto de vista não só literário, mas como do romance. A Escravizada, Bernardo Guimarães. Meu livro brasileiro favorito é A Normalista, de Adolfo Caminha. Rios Turvos, Luzilá Gonçalves. Então, é muito difícil essa pergunta. Eu vou dizer algumas preferências que não são necessariamente os melhores livros da literatura brasileira. É muito difícil, mas um que, pelo menos nesses últimos anos, me tem sido muito especial é Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Dom Casmurro, Machado de Assis. Então, o meu livro favorito da literatura brasileira é Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Tem esse reflexo, né, tanto da escrita quanto do autor, mas do conteúdo, né, de Brasil. Vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Você fica à vontade para nos dizer qual é o seu livro favorito da literatura brasileira. Se você consegue eleger, porque isso é uma tarefa, né, um pouco árdua, uma pergunta um pouco complicada de se responder, mas fica à vontade de expressar a sua opinião e que possamos sair da biblioteca, entrar em outras bibliotecas, conhecer novos escritores e ver muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!